Muito bom dia, meus irmãos. É um prazer especial poder estar convosco a partir deste momento na recapitulação do estudo da lição que tivemos a oportunidade de estudar esta semana. Só uma pequena nota, certamente você sabe que o fato de ver a mim, e já teve a oportunidade de ver também o irmão Luís Mesquita sem máscara, é porque neste momento nós não temos público no auditório da Igreja Adventista de Setúbal. Estamos preventivamente encerrados. Tivemos, portanto, um período de 2 semanas que terminará na próxima quarta-feira. Portanto, na próxima quarta-feira, apesar de estarmos em regime de confinamento por ordem do Governo, nós já teremos a possibilidade de voltar a reunir presencialmente para o culto de oração de quarta-feira, dia 20, aqui na Igreja Adventista de Setúbal. Continuaremos naturalmente a assegurar a transmissão de todas as programações para aqueles que, precisando e querendo ficar em sua própria casa, mas sem deixarem sem serem privados da programação espiritual, continuarão a poder receber estas mesmas mensagens, estes mesmos programas, através, efetivamente, do canal do YouTube da Igreja Adventista de Setúbal. Por isso, querido amigo, prezada amiga, seja muito bem-vinda a este momento de recapitulação da lição da Escola Sabatina. E embora já tenhamos tido a oportunidade de orar, dirigidos pelo irmão Luís Mesquita, eu gostaria de convidá-lo mais uma vez a curvar a sua cabeça para uma breve oração, invocando a orientação e a sabedoria do Espírito Santo para a compreensão do tema que vamos estudar em seguida. Querido Deus, agradecemos-te pelo privilégio de podermos ter a Tua Palavra em nossas mãos. Agradecemos-te, Senhor, porque o Espírito Santo, o autor intelectual da Escritura, pode ser também, se assim o desejarmos, o nosso instrutor na compreensão das Sagradas Escrituras. E agora, que particularmente vamos recapitular algumas ideias associadas ao capítulo 7 do livro de Isaías, que seja o mesmo Espírito que moveu o profeta Isaías há mais de 2.300 anos, há mais de 2.700 anos atrás, a poder ser também neste momento o nosso professor, o nosso instrutor. E que as ideias que foram partilhadas através deste profeta há tanto tempo possam também ser aplicadas a nós, cristãos do século XXI, e que estas mesmas lições possam ser aplicadas e sentidas na nossa vida como um cuidado da presença e do amor de Deus na nossa vida. É o que te pedimos desde já e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Prezados e queridos amigos, o texto que vamos efetivamente ter a oportunidade de analisar, como dizíamos na oração, é o de Isaías capítulo 7. Nós tivemos a oportunidade de estudar a lição da Escola Sabatina e aqueles que são cristãos adventistas do sétimo dia têm um alto privilégio de podermos, semana a semana, termos este fantástico guião de estudos da Bíblia. Contudo, nós não podemos esquecer que, embora o manual da lição da Escola Sabatina seja um excelente contributo para a compreensão das Escrituras, efetivamente a nossa base é a Palavra de Deus. Por isso, vamos ter a nossa Bíblia aberta e pediria a você que está aí em sua casa, se tem a Bíblia, que a possa desde já abrir em Isaías, no capítulo 7. Aqueles que eventualmente não tenham uma Bíblia, procurem no seu smartphone, no seu tablet, um aplicativo onde possa ter acesso ao texto bíblico e procure efetivamente Isaías capítulo 7. Eu vou partilhar convosco, para que nós possamos ter uma noção mais clara das ideias que vamos discutir e debater dentro de instantes, qual é o contexto histórico de Isaías capítulo 7. Isaías, um profeta do Antigo Testamento, viveu durante o período de 4 reis de Judá. Quando o seu ministério sacerdotal ou profético iniciou, Isaías, ainda muito jovem, viveu no finalzinho do reinado do rei Uzias. Uzias, à altura do seu falecimento, ele estava a viver em uma situação de corregência. Ele dividia, portanto, o trono com o seu filho Jotão.
Este, Jotão, quando o rei, o pai, faleceu, já era rei na prática e tornou-se efetivamente regente a solo a partir, portanto, da morte do rei Uzias. O que permitiu, embora, diríamos assim, a lição de há 2 semanas atrás nos tenha dito que houve uma certa instabilidade na transferência de regência de Uzias para Jotão, mas a verdade é que permitiu que esta transferência, apesar das condições geopolíticas na região da Palestina e na região do Oriente Próximo fossem de facto bastante complexas, porque existiam conflitos locais entre Síria e Israel. O Império Assírio estava a desenvolver-se de forma muito, muito forte, fazendo com que o ímpeto expansionista de Nínive se fizesse, de fato, fizesse tremer as nações ao redor. Mas apesar de haver esta transferência de corregência entre Uzias e Jotão, a estabilidade do reino de Judá não foi, de fato, tão seriamente abalada. A verdade é que, na história do capítulo 7 de Isaías, nós vamos encontrar, especificamente, agora já, o período do reinado de Acás. Acás era filho, portanto, de Jotão, que era, por sua vez, também neto do rei Uzias. E aquilo que a Bíblia nos diz, e você certamente ao ler o texto bíblico do capítulo 7, apercebeu-se de que Uzias, ou melhor, de que Acás, não tinha sido efetivamente um bom rei. Até então, embora ele tivesse tido um bom pai, um bom avô, que lhe foram, enfim, uma boa referência em termos espirituais e em termos de regência de acordo com a vontade de Deus, a verdade é que Acás tinha se tornado um rei bastante propenso à idolatria. Mas para prejudicar um pouquinho mais ainda a situação, a Bíblia conta-nos de um contexto geopolítico bastante atemorizante para o reino de Judá. É que Samaria, a capital do reino de Israel, e Damasco, a capital do reino da Síria, tinham se unido numa aliança improvável, diríamos até uma aliança antinatural. Porque, isto vale a pena ser explicado, é porque os israelitas e os sírios, e vamos aqui referir-nos às capitais, porque fica mais fácil de nós entendermos, porque vamos ter que falar a certa altura da Síria e da Assíria. E como os nomes são parecidos, pode a certa altura fazer uma certa confusão, parecendo que estamos a falar do mesmo reino ou do mesmo país. Assim vamos falar de Israel como tendo a sua capital na Samaria, vamos falar da Síria em Damasco e Nínive como a capital do Império Assírio que estava em franca expansão naquela altura. Mas então, Acás estava a viver, diríamos assim, os efeitos negativos desta estranha aliança entre Samaria e Damasco. Israel e Damasco, ou Samaria e Damasco, tinham sido sempre inimigos históricos. E vale aqui só recordar alguns episódios. Lembram-se quando Eliseu foi cercado na cidade de Dotã por um exército que tinha vindo para o perseguir? Pois exatamente isto era em decorrência do conflito histórico que existia entre Samaria e Damasco. Lembram-se, por exemplo, daquela história da menina israelita que vai para a casa do general Amã? Portanto, isto era resultado justamente, esta menina foi capturada porque provavelmente a sua cidadezinha era nas proximidades da fronteira entre Israel e Síria, e então, efetivamente, esta menina foi levada como cativa. Portanto, havia uma série de razões pelas quais, estranhamente, esta aliança foi firmada. E isto aqui, diríamos assim, prezados e queridos irmãos, faz-nos lembrar aquele famoso ditado que existe normalmente no submundo da sociedade, que é: o meu inimigo é meu... Aliás, os inimigos do meu inimigo são meus amigos. Não importa se as convergências de opiniões não são assim efetivamente tão importantes. E agora, reparem aqui numa coisa interessante, é que estes dois reinos, historicamente inimigos, vão se aliar justamente contra Judá. E por que será que esta aliança se deu?
Filipe, o Filipe Valente está aqui e ele vai dar, portanto, também a sua opinião. E já agora permitam-me dizer, aqueles que em casa tiverem também o desejo de partilhar ideias e informações, por favor façam-no através do chat do canal do YouTube da Igreja Adventista, e nós teremos todo o desejo, toda a alegria de partilhar também as suas ideias e a sua opinião. Por isso, por favor, Filipe Valente. No contexto do que o pastor está a dizer, o povo em Portugal tem um ditado que diz: se não podes vencer, junta-te a eles. Uhum. E foi um pouco o que faziam os israelitas. Não podendo vencer, então vamos aliar-nos a eles, porque assim não teremos um inimigo. A intenção era essa, não ter inimigo, como o pastor disse muito bem. É verdade que nós poderíamos estudar aqui, analisar, não temos tempo, mas poderíamos analisar aqui as implicações espirituais que esta escolha, esta aliança entre Israel e Síria, entre Samaria e Damasco tiveram. Mas o nosso enfoque está agora mais a sul, ao que aconteceu a nível de Judá em Jerusalém. E agora então reparem no seguinte: Acaz era um mau rei, ele tinha duas opções, ou ele firmava e confiava em Deus e estava disposto a resistir a esta aliança que estava montada contra ele a norte, ou então ele efetivamente fazia uma jogada política que pudesse de alguma forma convidar uma força maior a derrotar os seus inimigos. E é justamente isto que Acaz vai fazer. Ele oferece um suborno ao rei de Nínive, ao imperador assírio, Tiglat-Pileser, e com este suborno ele convida-o efetivamente a tirar do seu caminho os inimigos, os sírios de Damasco e os israelitas de Samaria. E agora a grande questão que eu gostaria efetivamente de colocar diante de vós, queridos amigos, é esta. Aparentemente Acaz fez uma jogada muito bem feita, mas a pergunta é: efetivamente, os fins justificam os meios? Eu colocaria esta pergunta, enfim, aos meus dois amigos, colegas que aqui estamos, para podermos partilhar. E aqueles que estão em casa, por favor, este é o momento também de você partilhar a sua ideia. À luz da jogada política de Acaz, os fins justificam os meios? Por favor. Pastor, como a gente tinha até conversado antes, estrategicamente parecia ser uma boa saída. Em tese, poderíamos dizer então que se a finalidade de Judá era eliminar os seus adversários, que estavam a ameaçar o reino de Judá de uma maneira velada, até porque Judá, à época, prosperava, era um reino que prosperava, e Judá passou a assustar também o reino do norte, a Israel, e então acabou sendo conveniente essa união Síria e Israel, como dito. Aparentemente parece que os fins justificam os meios, mas a gente conhece a história e a gente percebe que, na verdade, isso é uma falsa impressão, porque todas as pessoas elas têm que possuir uma bússola moral que vão guiar o seu caminho, e essa bússola é muito importante. Para nós cristãos, a bússola moral é a palavra de Deus, são as leis, os mandamentos e toda a estrutura que nós temos, que recebemos de Deus, para que possamos nos portar em sociedade. Então, nem sempre os fins vão justificar os meios. Por quê? Porque quando a gente ultrapassa a linha moral que foi traçada por Deus para nós, como seres humanos, efetivamente vai ser condição sine qua non que ao fazer isso nós vamos sofrer as consequências. Ainda que num primeiro momento possa parecer que a estratégia foi um sucesso, a gente sabe que ao final, e esse final qual é? Não sabemos, é o final que Deus tem para nós, mas ao final isso vai se tornar um grande fracasso. Muito bem. Sequência do que está a dizer o nosso irmão Luís, aparentemente a estratégia é boa, se nós olharmos única e exclusivamente do ponto de vista humano. Mas Judá esquece a sua história. E é importante nós conhecermos a história. Eu tenho dupla nacionalidade e uma das condições para obter a dupla nacionalidade foi conhecer a geografia e a história do país do qual eu obtive a segunda nacionalidade. E, aparentemente eu dizia para comigo, isto serve para quê? Mas a história de um país
A história tem muita importância naquilo que poderá ser, digamos, a forma como nós vemos esse país. Judá tinha uma história, e uma história riquíssima. E eles esqueceram completamente a sua história. Acaz esqueceu completamente a sua história, pôs de lado a história, sabendo como Deus já tinha intervido tantas e numerosas vezes neste povo, em tudo quanto tinha acontecido no seu passado. Se Deus tinha sido fiel até ali, porque não seria também numa circunstância como esta? E Acaz resolveu juntar-se ao inimigo para pelo menos não o ter como inimigo e assim tentar derrotar aqueles que aparentavam como inimigos também. E é interessante como a Bíblia nos dá imensas soluções para isto. Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz que há caminhos que aparentemente nos são bons, não é? Mas o seu fim não justifica os meios. Nós temos que ter muito, muito, muito cuidado, e isto é uma lição importantíssima para nós hoje, com esta pandemia e com tudo quanto circula à nossa volta. Muito bem. E reparem, indo inclusive na linha daquilo que o Filipe dizia há instantes, a grande realidade é que Salomão não diz apenas isto no capítulo 14, no verso 12. No capítulo 16 ele vai repetir no verso 25 exatamente as mesmas ideias. E reparem, num único livro, a mesma referência aparecer duas vezes é porque isto nos dá o sinal de uma grande importância, não é? Se nós, e aqueles que nos estão a assistir a partir de casa, você até pode marcar na sua Bíblia Provérbios 14, 12, mas também 16, verso 25, onde é dito exatamente a mesma coisa. Há caminho que parece direito ao homem, mas o fim deles são a morte. Portanto, são caminhos de morte. Agora, prezados amigos, há aqui uma outra questão muito importante. E voltando novamente ao texto de Isaías, capítulo 7. Reparem que, a certa altura, Deus diz ao rei Acaz o seguinte, e eu gostaria de convidar a que aqueles que aqui estamos e aqueles que nos estão a assistir pudessem, portanto, ler a partir do verso 1. Vamos, a título mesmo de contextualização, ler. Capítulo 7, verso 1 de Isaías. E sucedeu, pois, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ele, mas nada puderam contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria faz aliança com Efraim. Então se moveu o coração do rei e o coração do povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. E agora então, Deus vai, a partir do verso 3, dar orientação ao profeta Isaías, no sentido de ir visitar o rei para lhe transmitir uma mensagem. E o verso 3 diz, então disse o Senhor a Isaías, agora tu e o teu filho, Sear-Jazub, saia ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porque a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo, vamos subir contra Judá e atormentemo-lo e repartamo-lo entre nós e façamos reinar sobre ele o filho de Tebeal, e assim diz o Senhor, isto não subsistirá, nem tão pouco acontecerá. E agora aqui vem talvez a segunda pergunta que eu gostaria de colocar ao nosso painel de participantes, aqueles que estão em casa e aqueles que aqui estamos. A grande questão que se colocaria neste momento é justamente essa. Se os fins, de acordo com o olhar de Deus, não justificam os meios, então como é que nós conseguimos manter a capacidade de olhar para além das aparências e das conveniências? Se fazer o que é certo continua a valer a pena, apesar de parecer que não é o mais conveniente, como é que nós fazemos isto? Digam-me lá. Sugestões, partilhas um pouco da vossa experiência e daquilo que conhecemos da palavra de Deus. Eu acho que é uma das grandes dificuldades do ser humano fazer esse tipo de escolha. Escolher entre o que é o certo e o que é errado, o bem ou o mal. Porque
isso vai passar inexoravelmente pela fé que ele tem em Deus. E o caminho vai ser sempre a oração. Mas muitas pessoas têm dificuldade em ouvir a Deus. Nesse caso, veja, isso não é culpa do ser humano, é da natureza do ser humano, do pecador. Porque veja que Acás está recebendo uma mensagem direta de um profeta. E Acás deixa a mensagem passar. Ele não ouve. Ou seja, Deus ainda entrega pronta a mensagem para ele. Acás nem foi buscar em oração a mensagem. Deus entrega por meio de outro e ele deixa passar. Nós, então, que somos pecadores e não tivemos uma hipótese nesse contexto, muitas vezes vamos errar. Por quê? Porque não buscamos Deus em oração verdadeira. E nos rendemos ao imediatismo da alma do ser humano, que é tudo para ontem, e do jeito que ele quer. E nem sempre as coisas têm que ser da forma como você quer. E a gente vê isso assim num exemplo muito claro, que é o exemplo da morte. Muitas vezes a gente tem uma pessoa muito próxima que está a morrer. E está no fim. E você percebe que realmente está no fim. Mas a oração muitas vezes é assim: Deus, deixa ele para mim mais um pouquinho, eu preciso, eu tenho saudade, eu vou sentir falta, eu quero essa pessoa do meu lado. E a gente não percebe, às vezes, que não é essa a vontade de Deus. E esse egoísmo faz com que a gente ainda, indiretamente, faz com que aquela pessoa, se Deus te atender a oração, ela possa ser uma pessoa que venha sofrer por um egoísmo puro. Ou seja, é difícil a gente pegar e orar para Deus e falar: meu Pai, obrigado por ter tido a oportunidade de ter convivido com essa pessoa tempo suficiente, a ponto de eu sentir falta dela sabendo da partida dela. Mas isso não é um motivo de dor, isso é um motivo de satisfação. Por quê? Porque se Deus quiser, lá no céu, aí sim nós não vamos passar mais por isso. É muito difícil a gente orar no sentido certo e não querer a nossa vontade, mas sim respeitar a vontade de Deus. Qual foi a pergunta, aliás, melhor dito, qual foi a resposta que Deus deu a Acás neste contexto? Por favor, Filipe. Uma resposta que uma irmã nossa, que se bem me parece, se bem me recordo, é uma irmã que está em Aveiro. Portanto, nós estamos a chegar a Aveiro, o que é muito bom, e aproveitamos para saudar a nossa irmã Maria da Luz Ferreira, que ela diz o seguinte: se Acás e os principais homens do seu reino tivessem sido leais ao Altíssimo, na sequência do que estava a dizer o nosso irmão Luís, nenhum temor manifestariam a respeito de uma aliança tão antinatural como a que se havia formado contra eles. Mas a repetida transgressão os havia destituído de força. E isto é exatamente o resumo daquilo que foi a atitude de Acás. Mas eu achei interessantíssimo aquele pequenino detalhe que Deus diz que são, deixe-me ver bem, são tições fumegantes, é que nem a arder estão. Qual é o teu medo de um tição que nem a arder está? Pois. Ok? Portanto, Deus está a dizer de uma forma muito clara a Isaías: vai e diz ao rei Acás: eu estou do teu lado. Estás com medo de quê? E isso é o mesmo que Deus nos diz hoje a cada um de nós. Eu estou ao teu lado. Estás com receio de quê? Se nós deixamos o caminho do Senhor, facilmente nos atemorizamos até com um simples caracol. É verdade. É verdade. Muito obrigado a esta irmã da região de Aveiro. Ela faz uma citação literal do livro Profetas e Reis, onde a Sr. White faz referência, portanto, a esta ideia, dando implicitamente a ideia de que se o povo, aliás, o rei e os seus líderes, os seus homens fortes, tivessem confiado em Deus, provavelmente Deus lhes teria inclusive dado motivação e coragem para enfrentarem militarmente aquela ameaça que estava contra eles. Bom, mas agora a questão ainda é, e biblicamente, qual foi, diríamos assim, a resposta da parte de Deus, no sentido de que de que Acás poderia ter sido capaz de olhar para além daquilo que era aparentemente conveniente e confiado em Deus. Qual era o texto, as palavras do Senhor para o rei Acás? Podemos ler o capítulo 7, o verso 9? O que acham? Vamos ver a parte final deste versículo. Se não o crerdes, certamente não ficareis firmes. Okay. Se não acreditarmos em Deus, não ficamos firmes. Interessante isto. Já repararam que, sobretudo no Novo Testamento, nós vamos encontrar frequentemente o apóstolo Paulo falando a respeito da perseverança e da paciência.
Alguns textos que nós poderíamos neste momento até marcar na nossa Bíblia, por exemplo, Romanos capítulo 3, verso 5, aliás, capítulo 5, verso 3, Apocalipse capítulo 14, os versos 12, por exemplo, onde é mencionado o fato de que o povo de Deus, a igreja de Deus nos últimos tempos, deverá ser conhecida por uma atitude de perseverança, de paciência, de uma atitude, diríamos assim, de resiliência. E, sabem, eu não sei se recordam, mas a meditação, se não estou em erro, do dia 1 de janeiro deste ano, dizia essencialmente o seguinte, que se nós olharmos para a experiência de fé como uma determinação intelectual, uma determinação, uma atitude mental e não necessariamente como um sentimento, nós teremos a oportunidade de experimentar a fé na sua plenitude. A fé não é uma emoção, a fé não é o sentir-me motivado para, enfim, estar, diríamos assim, entusiasmado. Não, a fé é uma determinação mental. Eu preciso determinadamente ser firme, decidir ser firme. Deus fará o resto. Deus manifestará o seu poder, mas há a necessidade de haver uma decisão de sermos fiéis. Por favor. 4, a gente está fazendo provérbios em casa, no culto da noite, toda noite. E estamos a estudar todo o livro, com os miúdos. E tem uma passagem final, no livro da sabedoria, no capítulo 4, que vai falar para nós uma advertência muito grande. Guarde o teu coração. Coração aí, ele está dizendo no sentido de mente. E proteja o teu pensamento, porque é daqui que vai partir tudo o que eu estou a te ensinar. Tu tens que buscar com todo o teu coração, ou seja, com toda a tua mente, mas preservar esse conhecimento e guardar com sapiência. E blindá-lo do mal. Porque o mal ele está a rondar por todos os lados. E até um dos versos fala que o mal não se satisfaz em estar consigo. Ele tem que te derrubar. Ele quer te derrubar, ele quer te machucar. E afasta-se do mal e guarde bem os teus pensamentos. Proteja o que você tem aí. Isso é curioso. Eu estava a ler ontem e vai completar exatamente o que o pastor estava a falar na questão da fé. De estar a fé está ligada ao seu pensamento. Ou seja, as mensagens da Bíblia são claras, em que é a mente que vai comandar as nossas ações. Muito e nós temos que ter ela preservada, guardada. Muito bem. Um amigo nosso, seguramente irmão também, que diz, irmão Jorge Pacheco, que diz o seguinte: a tendência de pecadores é aceitar o que está patente aos nossos olhos e não o caminho da fé, e mesmo que seja um profeta a falar-nos em nome de Deus, a via da fé implica uma ligação com Deus. Apesar de termos alguém a falar em nome de Deus, isto não é suficiente. É necessário a nossa própria ligação com Deus. E mais tarde ele escreve o seguinte: sem uma ligação a Deus, não há possibilidade de atender às suas instruções. E a irmã Maria da Luz Ferreira acrescenta ainda: enquanto aqueles que confiam em si mesmos e se fiam da perfeição do seu próprio caráter perdem o seu falso manto de justiça quando submetidos às tempestades das provas. Ou seja, se somos nós próprios, pela nossa força, a tentar resolver os problemas esses que estão acima da nossa possibilidade, seguramente vai dar bota, como nós costumamos a dizer. Não vai sair bem. Talvez alguém que nos esteja a assistir nesse momento pense, ok, tudo isso que está a ser dito é muito bonito, mas eu já fiz concessões, quem sabe trabalhei quando o meu patrão me pediu para ficar um dia até mais tarde, depois do pôr do sol de sexta-feira, ou sucumbi, por exemplo, a algum pedido de um amigo para ir a um determinado lugar que eu sabia que como cristão não deveria estar envolvido, ou alguém que em determinado momento, na necessidade, enfim, de encontrar um companheiro, uma companheira, acabou por se envolver com uma pessoa que não partilha dos mesmos ideais cristãos e acabou por, enfim, fazer concessões espirituais que estão a afastá-lo cada vez mais de Cristo. Talvez esta pessoa neste momento esteja a dizer, ok, mas e para mim há solução? Deixa-me partilhar consigo, querido amigo, dois exemplos bíblicos, um pouco em função daquilo que já foi dito pelos nossos queridos amigos, o irmão Luís e o irmão Filipe. Há dois exemplos muito interessantes na Bíblia que são claros nessa questão. Daniel e José. Cada um deles assentou no seu coração
antes que as provações viessem, assentou no seu coração serem fiéis. E foram fiéis e conseguiram ser fiéis, tanto quanto nós sabemos da história, conforme é narrada na Bíblia, conseguiram ser fiéis o tempo todo. Mas a determinação para eles serem obedientes a Deus veio muito antes de estarem diante da tentação. E, querido amigo, o segredo está justamente nisto, neste momento em que temos as oportunidades, podermos decidir ser fiéis a Deus, para que quando as provações efetivamente vierem, quando os problemas chegarem, nós possamos estar então firmados em uma convicção seriamente alicerçada na palavra de Deus. Mas agora vem uma outra questão igualmente importante. Nós temos grandes exemplos na Bíblia, no Novo Testamento, ao longo da vida de Jesus aqui na Terra. Temos exemplos brutais. Quando pensamos, por exemplo, na mulher samaritana, qual era a história dela? Concessões umas atrás das outras. E quando Jesus lhe diz, olha, vai chamar a tua família, vai chamar o teu marido, mas eu não tenho. Pois não, disseste a verdade. Ok? Aquela mulher, naquele momento, se tivesse um buraco, metia-se nele. Uhum. E, no entanto, como é que ela reagiu depois de Jesus lhe mostrar que, afinal, ele consegue e pode e tem toda a autoridade para refazer qualquer ser humano? Qual foi a atitude dela? Temos a história de Maria Madalena. Alguém poderia, naquela circunstância, levantar a cabeça? Uhum. Muito dificilmente. E Jesus o que é que diz? Eu também não te condeno. Ninguém te condenou, pois não? Eu também não te condeno. E esta é a atitude de Deus perante qualquer pecador, seja em que circunstância for. O importante é sempre reconhecer que eu fiz mal. Isto é que é o primeiro passo para eu reconhecer que necessito da intervenção divina. E enquanto eu não tiver essa consciência, seguramente não verei o mal na sua amplitude. Portanto, a ligação constante, e voltamos ao mesmo, ao que se passou com Acaz. Ele esquece o seu passado, esquece o passado da sua história, esquece tudo, corta essa ligação com Deus e então sou eu que vou resolver o assunto. Eu não resolvo nada. Bem pelo contrário, aquilo que nós, quanto mais tiramos, maior fica, é um buraco. E é o que nós vamos cavando um buraco à nossa volta e quando vemos, agora sai daqui como? Pois. Não é? A única forma, e a irmã Sónia Fernandes também, para perder a ligação, ela diz que quando perdemos a ligação com Deus, estamos muito sujeitos a tudo. E esse é que é o grande segredo, ligação com Deus. Ok. Agora, notem, e para aqueles que eventualmente, em algum momento da nossa vida, tínhamos como Acaz sucumbido à tentação de seguir o caminho mais curto, de fazer o mais conveniente, independentemente da vontade de Deus. Existe perdão para nós nestas circunstâncias? Existe restauração? Que mensagem do livro de Isaías nós poderíamos encontrar como resposta a esta situação? Coloco-vos esta pergunta, coloco essa pergunta para aqueles que estão em casa. E já agora dizer que temos mais de 100 de pessoas, ou pelo menos de ligações, que graças a Deus estão a acompanhar esta lição de Escola Sabatina, que ela possa ser uma bênção para si, querido amigo, prezado irmão e prezada irmã. Muito bem, então, há solução para quem já sucumbiu ao desafio de Acaz. Qual é a resposta no livro de Isaías que podemos encontrar para esta situação? Isaías 7,14. Ok. A última parte. A Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Muito bem. Esta é a solução. Ok. E pastor, deixe-me agora testemunhar. Eu não ando nestas lides da Igreja Adventista desde há pouco tempo. Eu já nasci num lar adventista. Já sou da 4ª geração de adventistas. E desde muitíssimo pequenino que eu ouço dizer que Jesus, o nome dele é Emanuel. Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E agora, com esta lição, eu aprendi um bocadinho mais que faz todo o sentido e que completa ainda mais o significado deste nome. Emanuel quer dizer Deus
está. E este verbo é importantíssimo estar aqui no meio desta solução que Deus tem para connosco. Deus está, quer dizer que Ele não se afasta. Não é Ele que se afasta, sou eu que me afasto. E isto é a solução, é permanecer ligado. Muito bem. Eu estava até ouvindo o Felipe agora e lembrando de uma conversa que eu tenho com vários amigos que não são cristãos adventistas, e é curioso que a pergunta sempre vem da seguinte forma: por que Deus deixou de cuidar de tal pessoa? Jó, por exemplo. Por que Deus deixou de cuidar de Jó? Ou então, por que Deus se afastou de tal pessoa? Ou então, por que Deus não olhou por aquela pessoa que estava dentro do acidente aéreo de avião e que veio a falecer? Né? Sempre a culpa vai para a conta de Deus. Agora, eu costumo explicar da seguinte forma: os fatos, os acontecimentos estão todos presentes. E ninguém disse que Deus prometeu a nós uma vida... Prometeu, mas não aqui. Prometeu para o paraíso uma vida sem sofrimento. Aqui nunca foi dito que teríamos uma vida sem sofrimento. Então Jó sofreu, mas Jó foi um grande exemplo, tanto que é um dos livros que nos guiam nessa ideia do sofrimento. Ou seja, ele foi um servo de Deus, ele serviu a Deus para mostrar para a humanidade que nesse mundo nós não teríamos só alegrias, prazeres, satisfação, teríamos o sofrimento. Isso não significa que Deus está distante de nós, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Tanto que Deus depois, no final, a gente sabe, devolve tudo a Jó. Outro ponto é que é fácil a gente falar, Deus não olhou para tal pessoa, só que nós não percebemos que normalmente é o que o irmão Felipe acabou de falar. E é quase sempre assim. Na verdade, a pessoa não vai mais a Deus. Ela fecha o coração dela para Deus. E aí eu costumo dizer a ele que a Bíblia é muito clara nisso. O Espírito Santo, ele ficou na terra para nos ajudar. E ele nos mostra a presença dele toda hora. A gente tem a presença do Espírito Santo a toda hora perto de nós, no momento difícil, em aflição. Agora, está muito claro que o Espírito Santo só vai agir para aquelas pessoas que abram o seu coração para ele, que deixem ele agir. Se eu fechar as portas da minha vida para o Espírito Santo, e eu sempre costumo enxergar a Trindade, ou seja, quando eu fecho as portas para o Espírito Santo, eu estou a fechar a porta também para Deus, porque eles são triunos, é um só. Quando eu fecho a porta, ele não consegue agir na minha vida, de jeito nenhum. Então, o ser humano aponta a Deus como responsável por se afastar do homem. Mas eu percebo que não é essa acusação, e sempre ela, né, a tal da acusação, e acho que isso deve ser até estimulado pelo grande acusador, para colocar em xeque o amor de Deus sobre nós, por nós. Mas na verdade eu coloco essa acusação invertida. É o homem sempre que se afasta, deixa de estar perto de Deus. Ok. Já agora, pastor, só para acrescentar ainda em relação ao que o irmão Luís estava a falar, naquelas dúvidas que existem, porque é que Deus permite, porque não permite. É interessante a resposta que Jesus dá em São João capítulo 17, no versículo 15. Na oração sacerdotal de Jesus, ele disse, não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Ou seja, nós estamos neste mundo de mal. As consequências do mal teremos como têm os outros também. Agora, é como dizia o nosso irmão Luís muito bem, é a possibilidade de ter do nosso lado quem nos pode livrar do mal, que é o Espírito Santo, que é Deus pessoalmente junto de cada um de nós. Agradeço muito a vossa partilha e as vossas opiniões. Entretanto, do contexto do livro de Isaías, gostaria de ainda acrescentar um texto que me parece ser fundamental para esta questão. Ou seja, para quem sucumbiu à tentação de Acaz, de buscar o caminho mais fácil, o caminho mais conveniente, existe perdão, existe restauração. E no capítulo 1, logo na abertura do livro de Isaías, no verso 18, Deus faz este convite: vinde a mim e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. A verdade é que existe sempre
uma solução. Pode parecer que fomos longe demais, pode parecer que estejamos numa situação sem retorno, mas aos olhos de Deus sempre existe solução. E querido amigo, prezada amiga, se neste momento você que nos escuta sente Satanás acusando a sua mente e acusando-o diante de Deus por ser um pecador, é verdade. Você e eu somos pecadores. Somos pessoas que não merecemos nada da parte de Deus. Contudo, é o próprio Deus que nos convida a irmos conversar com Ele, para que os nossos pecados, por mais vermelhos e encarnados que sejam, possam ser transformados em algo que Deus simplesmente limpa e purifica e apareça apenas o caráter da justiça de Cristo presente em nós. Isto é algo fantástico, algo que só efetivamente Deus pode fazer. E já que estávamos a falar a respeito de Emanuel, não é? Esta famosa promessa de Isaías 7,14, este menino que nasceu, há teologicamente algumas dúvidas a respeito de quem seria esta criança, mas a realidade é que esta promessa de Isaías 7,14 cumpriu-se plenamente na pessoa de quem? De Jesus e de Maria, sua mãe, não é? E a ideia de que Jesus, o verdadeiro Emanuel, o Deus que está conosco, não é? E agora aqui eu gostaria só de, a título de conclusão, partilhar com aqueles que estamos aqui esta ideia. Repare, porque Jesus nos convida, como por exemplo em João capítulo 14, verso 14, ou em Marcos no capítulo 11, no verso 25, quando ele nos convida a nós orarmos pedindo em seu próprio nome. Não é? Para que esta noção da presença de Cristo, o Cristo que, embora não esteja agora visivelmente ao nosso lado, mas que conhece o palmilhar, a realidade da vida nesta terra. Jesus soube o que foi passar frio, Jesus soube o que foi passar calor, estar cansado, sentir-se desanimado, sentir-se por vezes até desiludido pelo abandono dos seus amigos, das pessoas mais próximas. E em toda esta realidade, este Jesus não só conhece as nossas vivências, como Ele realmente está ao nosso lado. Como dizia Davi, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Porquê? Porque tu estás comigo. Não é? Filipe. Jesus esteve. Não nos esqueçamos, por 2 ocasiões, ele chorou quando o seu grande amigo faleceu, e isto é uma atitude puramente humana, e em determinada altura ele diz: Pai, se possível for, passa este sacrifício. Mas não era possível porque ele amava mais o ser humano do que o seu sofrimento. E isto é qualquer coisa de extraordinário que ninguém poderá compreender senão um dia quando tocarmos nas mãos de Jesus. E para terminarmos esta lição, ou a recapitulação desta lição, deixaria conosco esta última frase do próprio Senhor Jesus Cristo, quando no capítulo 16 de João, no verso 23, ele diz: na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos há de dar. Por isso, querido amigo, qualquer que seja a sua luta, qualquer que seja a sua ansiedade, peça com fé em nome de Jesus e receberá certamente esta bênção, porque sendo da vontade de Deus, o Senhor terá todo o gosto em unir a sua onipotência ao desejo humilde e sincero daquele que com franqueza e com honestidade pede o cumprimento das suas promessas na sua vida. Que Deus o abençoe, que o Senhor nos fortaleça. É a minha oração. Amém.